Olá, produtor! Olá, cooperado! Estamos iniciando mais um episódio do videocast Coplacana. E hoje o nosso papo é para quem quer alcançar mais produtividade, rentabilidade e saber mais sobre fertilizantes, pessoal. Nós vamos falar da importância do fertilizante aí para a sua lavoura. E para nós falarmos mais sobre este assunto, eu estou aqui com um convidado especial, Felipe Furlan. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Natália. O Felipe vai bater esse papo conosco e tirar várias dúvidas que você pode estar tendo por aí. Felipe, por favor, se apresente, fale de qual empresa parceira você faz parte, um pouquinho da sua formação para quem nos assiste. Bom, Natália, eu sou engenheiro agrônomo, formado aqui pela Exalc em 2011, tenho um curso de mestrado também, finalizado em 2014. Estou na Acron há 1 ano como gerente técnico, responsável por toda essa parte de experimentação da empresa, treinamento técnico, toda a parte de marketing também. Legal. A Acron vem ganhando aí um grande espaço no mercado brasileiro. Fale um pouquinho da onde vem a Acron, com o que vocês trabalham especificamente e também como começou essa parceria entre nós e vocês. Bom, a Acron, Natália, é uma empresa produtora de fertilizantes, uma empresa global, tem atuado aqui no mercado brasileiro há bastante tempo já. Nós temos um escritório desde 2018 em São Paulo, capital. E a Acron, ela tem o foco principalmente nos nitrogenados. Então, nós produzimos aí o nitrato de cálcio, nós produzimos a ureia e principalmente o nitrato de amônio, Só uma curiosidade, a Acron é a principal fornecedora de nitrato de amônio no Brasil. Então, assim, grande parte do que o produtor utiliza hoje na sua lavoura, que deriva aí de uma mistura com o nitrato de amônio, pode ter uma grande chance de ser produzido pela Acron. Além da produção dessas matérias-primas, a Acron também produz os NPKs no grão, que é uma tecnologia diferenciada e ela está dentro dos tops 10 em termos de capacidade de produção desses NPKs. A parceria começou recente, juntamente aí com a Coplacana, desde o ano passado. Nós já fizemos aí bons volumes com vocês, a parceria vem crescendo e é muito interessante para a gente, ver uma empresa que é produtora de fertilizante e alcançando aí o cooperado. Felipe, quando nós falamos em nutrição aí, nós sabemos da importância dessa nutrição para as plantas. Como a Acron, ela enxerga o papel dos fertilizantes? Bom, Natália, sem fertilizantes não há produção, E parece ser uma pergunta muito simples, mas eu participei recentemente do Congresso Brasileiro de Fertilizantes. E nesse congresso teve uma palestra muito interessante do Dr. Walter Casarin, do Nutrientes para a Vida. Ele foi para a Avenida Paulista e perguntou para o pessoal da capital o que era fertilizante. E a grande maioria respondeu: fertilizante é algo nocivo para o ser humano, é algo nocivo para os animais, é algo nocivo para o meio ambiente. Então, a gente precisa ainda ter esse termo de educação para passar para a população o que realmente são fertilizantes. Fertilizantes nada mais é do que nutrientes. Nós não comemos o nosso alimento, o arroz, o feijão, a carne, para a gente se desenvolver. Nada mais é do que um nutriente para a planta. Então, por uma classificação mais técnica, mais robusta, o fertilizante nada mais é do que um elemento mineral, de origem mineral ou de origem orgânica, produzido de uma forma sintética ou natural, que fornece esses nutrientes aí para a planta completar o seu ciclo de desenvolvimento. Para o produtor lá na frente ter o seu grão, ter a sua semente, ter o seu fruto, ter o como da cana-de-açúcar. Bacana. Legal que você comentou do experimento, porque muitas das vezes, quando a gente já está no setor, a gente acha que os fertilizantes é algo muito óbvio para todo mundo, E não é. E não como as pessoas às vezes pensam, com todo esse pensamento de que o agro faz mal para o meio ambiente, sim, tudo que a gente coloca nas plantas é veneno. Exatamente isso, E tem esse pensamento ainda relacionado a fertilizante, Olha que só. nada mais é um nutriente, a planta precisa comer, Sim. Ela precisa se desenvolver. Bacana, muito, muito boa colocação. Os fertilizantes, eles podem ser classificados em diferentes maneiras. Como eles podem ser classificados? Como isso ocorre, Felipe? No campo, dependendo da demanda do produtor, o produtor vai adquirir um fertilizante que ele pode ser, por exemplo, uma ureia ou ele pode ser uma mistura. Então, de acordo com o Ministério da Agricultura, como são classificados esses fertilizantes? Nós temos os fertilizantes minerais simples, que nada mais é um composto químico, que contém um nutriente ou mais, como por exemplo uma ureia, uma KCl, um MAP,
né? São elementos simples. Nós temos uma outra classificação que são os fertilizantes minerais mistos, que nada mais é do que uma mistura entre os fertilizantes minerais simples, né? Como por exemplo aí uma formulação, um 20-00-20, que vai uma ureia, um KCl, nada mais é do que a mistura desses fertilizantes minerais simples. E nós temos o fertilizante mineral fertilizante mineral complexo, que nada mais é a reação química entre dois componentes para a formação de um produto que resulta em 2 ou mais nutrientes, que é onde estão inseridos os fertilizantes da Acron, que são os NPKs complexos, né? O nitrogênio, o fósforo e o potássio no mesmo grano. Legal, e vocês têm se destacado aí, né, pelos NPKs de qualidade que a empresa tem fornecido. Nos fale um pouquinho de quais são as vantagens e os benefícios dessas formulações, por exemplo. A primeira vantagem, Natália, seria ter o NPK no grão, né, o nitrogênio, fósforo e potássio em um único grano. O que isso acontece? No campo, a hora que o produtor vai distribuir esse fertilizante, ele distribui de uma forma uniforme, né? Então, em cada grãozinho, cai o nitrogênio, o fósforo e o potássio e a planta fica apta a receber esse nutriente de uma forma mais homogênea. O outro ponto muito importante que eu gostaria de ressaltar é a questão da solubilidade, né? Os produtos da Acron têm uma excelente solubilidade. E o que isso é interessante? É interessante ter uma boa solubilidade porque os nutrientes, as plantas bebem os nutrientes, né? Então eles precisam estar na solução do solo para que a planta consiga absorvê-lo de uma maneira eficiente. E outro ponto muito interessante é que esses fertilizantes da Acron, eles têm duas formas de nitrogênio, a forma nítrica e a forma amoniacal, né? Então são esses 3 pontos de destaque, né? A questão do NPK no grão, a questão da solubilidade desses fertilizantes e a questão de ter essas duas formas de nitrogênio. Você comentou, né, das diferentes formas de nitrogênio. Quais são aí as vantagens de cada forma de nitrogênio? Natália, só deixando claro, né, que as plantas elas absorvem essas duas formas de nitrogênio, tanto a forma nítrica quanto a forma amoniacal. A forma nítrica na forma de nitrato e a forma amoniacal na forma de amônio. Então, essa é uma vantagem de já estar prontamente disponível. Um ponto interessante de ter essas duas formas na mesma formulação é que o nitrato ele é absorvido rapidamente pela planta. E por ser um nitrato, ser um ânion, o que acontece? Ele favorece a absorção de outros cátions, como por exemplo o cálcio, o potássio, né, o magnésio e alguns micros catiônicos. E o amônio, em contrapartida, ele é uma forma de absorção um pouco mais lenta. E ele favorece a absorção de alguns ânions também, como por exemplo o fósforo e o enxofre, né? Então, já está prontamente disponível. Qual que seria o fertilizante mais utilizado para o fornecimento de nitrogênio? A ureia, né? Então, porém, a ureia, o que acontece? A ureia é um nitrogênio na forma amídica. Esse nitrogênio na forma amídica precisa ser transformado no amônio, e esse amônio, posteriormente, deve ser transformado em nitrato. Porém, nessa reação, nesse intermediário da reação, da transformação do nitrogênio amídico para o amônio, o que acontece? Essa ureia precisa ser solubilizada e ela é hidrolisada por uma enzima chamada urease. E o que acontece? Quando acontece esse fenômeno, há um consumo de hidrogênio em volta desse grânulo da ureia, tá? Então, como há um consumo em volta desse hidrogênio aqui, aumento do pH. Aumentando o pH, esse amônio que está sendo transformado para a planta absorver, o que acontece? Ele é transformado em amônia. E a amônia é um gás, e ela volatiliza. Então, é um dos pontos aí que o produtor deve ter atenção, né, quando está utilizando a ureia, essa questão da volatilização através desse processo aí de hidrólise intermediado por uma enzima chamada urease, tá? Então, tem vários estudos aí na literatura mostrando que em condições extremas esse nitrogênio pode ser perdido por volatilização em até 60%, 60%, 70%. Na média, os estudos que eu tenho visto, né, então com cana-de-açúcar, com citros e com café, a média dessa perda aí chega por volta de 30%. Obviamente tem algumas tecnologias no mercado sendo utilizadas para inibir, né, para reduzir, na verdade, essa volatilização, mas ainda há perdas dependendo das condições ambientais. Certo. E falando um pouquinho então do portfólio, de tudo de NPK, por exemplo, que a Acron entrega ao produtor, comente aí os principais produtos de vocês e como funciona aí. Nós temos um portfólio amplo, né,
Hoje nós temos trabalhado com algumas formulações, e quando eu falo formulações, Natália, sempre quando eu falar, por exemplo, um 18,620, eu estou falando de nitrogênio, primeiramente, do fósforo e do potássio, né? Então nós temos aí trabalhado com o 20,0816, que é uma formulação muito interessante para citros, para café, o 18,620. Nós temos também uma variação aí do triplo 16, triplo 16 com enxofre, triplo 17 e o 20,12,12, né? E mais a formulação 20,10,14. Então é um portfólio bem amplo aí, né, com uma tecnologia que o produtor pode adquirir para uma cobertura, por exemplo, em cana-de-açúcar, ou em café, ou em citros. Legal. Você citou aí o café, citros, cana. Tem mais alguma cultura que o NPK de vocês atende também? Sim, tem também. Tem o milho segunda safra, né? O triplo 16 é muito consolidado para essa cultura, né? Além da cana, dos citros, café, o sorgo, hortaliças, né? E sempre ressaltando que o posicionamento dessas formulações deve ser baseado sempre numa recomendação técnica, numa boa análise de solo, né? E na expectativa de produtividade. Então, para ter um posicionamento assertivo com relação a essas formulações. Bacana. Me fale um pouquinho, Felipe, aonde os produtores que estão nos assistindo, aonde eles conseguem encontrar os produtos de vocês, onde achar vocês em redes sociais também? Bom, nós temos o nosso produto hoje ofertado dentro da Coplacana, né? Nós já temos aí um volume significativo e recompra, né? Por ser uma parceria recente, nós já temos recompra desses produtos, né? Podem nos encontrar nas redes sociais, nós temos o Instagram, temos o LinkedIn da empresa que foi criado recentemente e nós estamos à disposição para qualquer cooperado que tiver alguma dúvida, me chame na região, né, para explicar o produto, a questão aí do posicionamento técnico também, né, juntamente aí com os CTVs da Coplacana. Então, se você tem interesse em conhecer os produtos da Acron, tá bem fácil, basta visitar uma de nossas unidades que você vai encontrar aí os nossos técnicos à disposição para conversar com vocês mais sobre esse assunto. E vamos agora para o nosso jogo rápido. Eu encontrei aqui uma foto de um momento da Acron com a Coplacana e eu queria que você nos contasse o que ocorreu neste dia. Bom, esse dia foi uma visita muito interessante, Natália, que nós fizemos no armazém, né, que a Acron acondiciona os produtos, né, aí está a nossa diretoria, né, o nosso diretor, que é o Serguei, né, o nosso gerente comercial, que é o Rafael, juntamente aí com os CTVs, juntamente aí com o Matheus Furlan também. Nós levamos alguns CTVs, alguns cooperados, para eles verem em loco a qualidade do produto da Acron. Quais são as tecnologias que a gente utiliza para manter essa qualidade, né? Mostramos aí a máquina de condicionamento, a máquina de aplicação de alguns aditivos, a área de embegamento também, para que eles tivessem uma noção, né, do produto que chega na fazenda, como ele é trabalhado desde a chegada aqui do Brasil. Então foi um momento muito interessante de relação de trocas, depois a gente teve um jantar lá com todo mundo, né, com o CTV, juntamente aí com os cooperados, e foi muito bacana a interação, né, conversando aí quais são as dificuldades deles no campo, né, o que a empresa pode ajudar em contrapartida, né. Foi um momento bem interessante aí entre Coplacana, os cooperados e a Acron. Legal, todo o time técnico sendo alinhado, os produtores vendo, né, de fato, todo o processo de vocês, como acontece. Exatamente. Muito, muito legal. Lembrando que esse produto ele vem importado, né, a gente só condiciona ele aqui no Brasil, né, ele vem todo trabalhado lá de fora, mas a gente precisa manter a característica desse produto, né, e armazenamento é um ponto-chave, né, para manter a qualidade do produto. E esses cooperados puderam ver o jeito que a Acron trabalha, né, nessa questão aí do acondicionamento, né, do armazenamento desses produtos aí, dos NPKs. Muito bacana. E agora, para a gente ir quase encerrando o nosso episódio, eu queria que você falasse em uma palavra ou em uma frase como você define essa nossa parceria entre a Coplacana e a Acron. Bom, a definição de parceria, principalmente quando a gente está muito próximo do produtor, é fortalecimento nas relações, né? O produtor ele precisa, obviamente, dos produtos, né, aplicar os fertilizantes, aplicar entre outros produtos como os defensivos. Eles precisam da Coplacana, a Coplacana precisa dos fornecedores e nós, da indústria, também precisamos. Então é uma via aí de 3 mãos, né? Todo mundo se ajudando para que lá na frente o produtor tenha uma excelente rentabilidade, esteja feliz com o que ele esteja ganhando, né, esteja aplicando no campo, para que a gente colhe os frutos juntos, né? Tanto a Coplacana, quanto a Acron e quanto os cooperados.
Perfeito, muito legal. Eu agradeço muito a sua participação no nosso episódio. Tenho certeza que contribuiu muito com quem está nos assistindo, tirou várias dúvidas e eu te espero aí numa próxima oportunidade também. Eu que agradeço, viu, Natália? Agradeço aí a parceria com a Coplacana, agradeço o convite, né, a diretoria da Coplacana. Agradeço os cooperados também, porque sem eles, né, nós não estaríamos aqui. Né? Então eles são o motivo da gente estar lá na fábrica, de ter a produção, né, para entregar um bom produto aí no campo. Com certeza. E muito obrigada a você, produtor rural, cooperado, que nos assistiu até aqui. Eu te vejo no próximo episódio do Videocast Coplacana.